Muito boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui mais um Pode Incluir. Hoje eu recebi aqui o escritor Marco Túlio Costa. Boa tarde, Marco Túlio Costa. Boa tarde, Edmar. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aqui no Pode Incluir. Pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e comentar no vídeo se vocês já leram algum livro do Marco Túlio Costa. Para vocês é muito importante vocês comentarem no vídeo também se vocês já leram algum livro escrito pelo Marco Túlio Costa. Marco Túlio, como que você começou essa carreira de escritor? Edmar, vamos levar em consideração apenas a publicação do livro, né? Porque bem antes de publicar o meu primeiro livro, eu já morava lá no Rio de Janeiro, já estudava e trabalhava por lá. Eu escrevia, tinha um grupo de adolescentes aqui em Passos. Nós publicávamos jornais estudantis juntos, uma revista literária chamada Protótipo, que, aliás, completou 50 anos do lançamento da primeira revista Protótipo o ano passado, né? Eu fiz até uma série de vídeos aí coloquei no YouTube para a gente comemorar isso. Então, levando em consideração a publicação do livro, em 79, eu inscrevi um original meu, Mágico Desinventor, em um concurso de literatura da União Brasileira de Escritores, lá no Rio de Janeiro. E recebi de volta em casa esse original todo rabiscado, com opiniões da Stella Leonardos, que é uma das maiores intelectuais do Brasil. Ela falou: olha, trabalha esse original, ele é muito bom, merece virar um livro, merece que você preste atenção em tais coisas. E eu, então, comecei a aprender o que era literatura voltada para criança e adolescente. Me dediquei e nos anos seguintes, 81, 82, então o livro foi lançado pela editora Record, do Rio de Janeiro, na época o maior conglomerado de editoras da América Latina, né? Então eu comecei com esse livro lá. Teve 3 edições num ano de lançamento, uma em julho, setembro e novembro. Então o livro foi o primeiro e ele pegou. Então eu considero o lançamento do Mágico Desinventor como o início da minha carreira, mas ninguém vira escritor da noite para o dia, né? Quantos livros esse livro? Tenho mais de 20 livros publicados, né? Inclusive 2 romances que só no formato e-book disponível na Amazon. Qual é o nome dele? Dos 20 livros? Não, o nome deste que está na Amazon. O nome deste está na Amazon. Na Amazon, para quem tem aí o equipamento para ler livro eletrônico, o primeiro deles fala sobre Minas Gerais. É um livro que leva em consideração que Minas Gerais se transformou em um arquipélago. Minas Gerais foi invadida pelo mar, né? E o outro romance eu falo a respeito de um sujeito que faz milagres, é um catador de recicláveis, e é atribuído a ele alguns milagres. É um sujeito que passa pela rua gritando números. Muita gente acha que aquilo é palpite para jogo de bicho, mas aquilo é simplesmente, ele vai jogando ali os capítulo e versículo de São Mateus. Então, esse livro é o Mateus Engoliu Desertos, é o nome do livro. Então são 2 romances pela Amazon. Espero um dia publicar em papel, sabe, Edmar? Porque no formato original, tradicional. Porque no Brasil as pessoas ainda preferem folhear, sentir o cheiro do papel e que o autor escreva ali alguma coisa dedicatória, ou onde eles possam fazer alguma anotação. O livro eletrônico, digamos assim, o e-book no Brasil ainda é muito pouco difundido.
Não tem mais coleciona também, né, o livro. Eu peguei tantos livros de tal escritor, tantos livros de tal escritor, a gente vai lá e coleciona, né? Faz coleção do livro. Então, ele assim, uma pessoa que tem um aparelho, um notebook e tal, às vezes ele tem 10, 20, 100 livros ali dentro, mas ele não considera aquilo uma biblioteca, né? E tem pessoas que preferem mesmo. Mas é isso. Sabe que uma vez eu fui na escola Pedro II, no Rio de Janeiro, uma escola muito tradicional no Rio de Janeiro, para participar de uma feira com alunos do ensino fundamental. E eu cheguei um pouco adiantado e eles pediram para eu sentar numa cadeira lá e ficar num canto esperando. E eu fiquei, enquanto eles foram lá buscar os alunos. E o primeiro aluno que entrou, ele não me viu, ele entrou pela porta assim e ficou de costa para mim. E ele ficou de frente para os livros que estavam expostos. E ele começou a pegar os livros, ele abria o livro e cheirava o livro. Aí ele fechava o livro, punha lá, pegava outro livro, cheirava o livro. A hora que ele percebeu que eu estava lá, ele olhou para mim e falou assim: eu adoro, é o cheiro do livro. Eu falei: você deu uma boa ideia. Eles deviam lançar livro com cheiro de pizza, com cheiro de chiclete, baunilha, né? Porque, de fato, o cheiro de livro é muito atraente, né? Alguns gostam de ilustrações, e o menino gostava, era do cheiro do livro. Engraçado. Como que surgiu o livro Marte Declara Paz? O livro Marte Declara Paz. O Marte Declara Paz é um livro que eu lancei para comemorar aí 40 anos de carreira, né? E eu peguei numa editora pequena que apenas publicou o livro, eu publiquei só uma pequena quantidade, foi só para comemorar. E o Marte Declara Paz foi um original que eu mandei para um grande concurso literário aqui no Brasil, né? O Barca a Vapor. Barca a Vapor, ele é de uma fundação, a SM Fundação, que são espanhóis. E eles selecionam livros para publicação através desse concurso. E eu mandei esse livro lá e ele foi ele foi um dos 4 classificados, né, para o final, entre 680 e poucos livros, né? E eu então peguei esse livro, Marte Declara Paz, para comemorar os 40 anos de minha atividade literária, a partir da publicação do Mágico Desinventor. É história... vocês sabem que lá em Marte, no planeta Marte, já existem vários rovers, né? Que são aqueles jipinhos que os americanos, agora os chineses, mandaram para lá. Existe muita sonda da União Soviética antiga, né? Que já desceu em Marte, e eu coloquei como possibilidade que 2 deles ganhassem vida, e eles resolveram dividir Marte ao meio, porque um pensava de um jeito e o outro pensava de outro. E os 2 dividem o planeta Marte ao meio e começam a implicar com o outro, né? Com o tipo das coisas que um pensa, o outro pensa diferente, e não conseguiam conviver. Até que acontece alguma coisa, não vou falar, porque tem muita escola aí adotando ainda, né? Por esses dias me perguntaram onde tem para vender e tal. Então, acontece alguma coisa lá e os 2, um vai precisar do outro. O que mostra exatamente isso. Nós temos que ser pessoas razoáveis, pessoas que convivem com diferenças, convivem com ideias, às vezes até antagônicas, ideias que são contra as nossas ideias. Mas a ideia que é contra a sua ideia não é para te destruir, é só para fazer você pensar de outra forma. Então, o livro fala muito sobre isso. São 2 robozinhos, mas, na verdade, a gente está falando sobre as pessoas. Eu falo que é Marte, mas, na verdade, eu estou preocupado com o povo da Terra mesmo. Interessante. Pessoal, se inscreve no canal aí, comenta no vídeo também. Quer saber a opinião depois do vídeo aí.
Marco Túlio, você escreveu também um livro chamado O Palhaço Está em Greve. Isso. Como é que você viu esse nome? O Palhaço Está em Greve. Aliás, esse livro, pessoal, o Marco Túlio, ele, para quem não sabe, ele também fez muito voluntariado lá na Reviver também. Ele leu esse livro pra gente inteirinho lá. Ele mesmo foi lá e leu lá pra gente. Então, esse livro foi um livro que eu conheço desse livro. Então, Isso. Como que foi esse livro aí, Marco Túlio? O Palhaço Está em Greve. Já faz alguns anos eu fui convidado para dar umas palestras em escolas públicas de Belo Horizonte, em 2 escolas grandes. E eu fui para lá, fiquei hospedado em um hotel. E eu ia para lá no outro dia de manhã fazer essa palestra. E fiz a palestra e voltei e fiquei quieto no hotel até o outro dia de manhã, na hora de vir embora. Não quis sair. Por que eu não quis sair? Porque Belo Horizonte estava uma bagunça. Tinha greve da Polícia Civil, tinha greve de professor, tinha greve dos funcionários que estavam fazendo a reforma do Mineirão para a Copa. Olha, todo mundo estava em greve. E eu lá dentro, sem poder sair, né, porque não convinha, porque você podia ficar agarrado em algum lugar aí por causa de trânsito. Eu falei assim, nossa, só está faltando greve de palhaço. E eu sentei lá e falei assim, mas como é que seria uma greve de palhaço? Né? Qual é o resultado disso? E eu nesse dia, eu aproveitei aquele resto de tarde e à noite lá para ficar anotando, então, quais seriam as possibilidades. E eu criei o livro todinho ali em Belo Horizonte, sentado lá, porque estava todo mundo em greve e eu pensei, só falta o palhaço estar em greve, né? Aí o livro, na verdade, é o teatro, chama o Circo Nacional, não é isso? E no Circo Nacional, o palhaço não concorda com a divisão das coisas, porque ele acha que ele trabalha demais e ganha de menos. E ele resolve falar com o dono do circo para entender como é que funciona o Circo Nacional. E, enfim, ele acaba sendo despedido do Circo Nacional, né? O que eu quero dizer, que eu quero chamar a atenção das pessoas, não é para o palhaço, é para nós todos, que nós todos devemos ter uma atuação política, uma atuação social. Qualquer que seja a sua condição, você é um ser político. Muita gente fala assim, eu não gosto de política. Não, você pode não gostar de discussões sobre partidos políticos e essas coisas. Mas você, desde que você consuma uma caixa de fósforo, você é um ser político. E você deveria prestar atenção em como a sociedade funciona. Então, ali, o palhaço, o personagem, chama atenção para isso. Porque os personagens todos são símbolos do cidadão brasileiro. Então, tem o equilibrista. Quer dizer, quem é que não fica o mês inteiro se equilibrando para chegar no fim do mês, tendo condição de pagar as contas? Tem o contorcionista, né, que ele vai encontrar o sujeito dentro de uma caixa de sapato lá, todo dobrado. Fala, não, eu estou aqui me escondendo dos cobradores. E, enfim, tudo leva a uma reflexão, um pensamento com humor. Com humor. Mas o humor é uma forma de abordar problemas sérios também, né? Então, foi assim que surgiu o Palhaço Está em Greve, foi a partir de várias greves que me atrapalharam dar um passeio em Belo Horizonte, mas eu aproveitei para desenvolver uma ideia. O livro ficou bom, porque ele leu lá pra gente lá, e eu gostei de quando ele leu pra gente. Ele mesmo leu lá pra gente Reviver lá, foi muito bom esse livro. Outro livro que eu li para vocês na Reviver foi Mágica para Cegos. Este livro, Mágica para Cegos, como é que nasceu esse livro? Então, Mágica para Cegos nasceu do pensamento, um pensamento absurdo, né? Como é que você faz mágica para uma pessoa que não enxerga? Mais uma crítica social.
Porque aí a cegueira também é a falta de visão da pessoa em relação ao que está acontecendo. Tem eles falam assim, o pior cego é o que não quer enxergar. E é esse que é o cego que diz que não gosta de política. Esse é o cidadão que diz assim, eu não gosto de política. Esse é o cego que não quer ver, né? Então, Mágica para Cegos surgiu da ideia de escrever a história 2 vezes. Eu escrevo a história do ponto de vista de um personagem e depois eu escrevo a mesma história do ponto de vista de outro personagem. Então, o primeiro conto, o conto que deu origem até o título, é a história de uma cidade onde todos são cegos. Todos são cegos. O gato é cego, o galo é cego, tudo é cego, né? O tema é a cegueira. E eles se comportam de uma certa maneira, até que eles começam a perceber que na cidade todo mundo começa a dar falta de algumas coisas. Então existe um ladrão lá. Então eles chamam o delegado, falam, você tem que prender o ladrão que está roubando as nossas coisas. E evidentemente, se todos são cegos, na história, né, se todos são cegos, o delegado é cego também. Aí você se pergunta, como é que um delegado cego vai procurar um ladrão? Tá? Bom, então tem toda a história lá que eu não vou contar, porque quem quiser ler, vá procurar lá na biblioteca municipal lá, deve encontrar o livro lá, retire um livro lá para ler, né? Se não puder comprar numa livraria e tal, pedir pela internet, procura ler. O outro conto, como eu disse, é um conto no ponto de vista de um personagem. E o outro personagem? O outro personagem começa com um cara preso na cadeia e ele falando assim, eu fui preso por um delegado cego. Aí ninguém acreditava nele. Então, como é que foi essa sua história? Como é que você conseguiu ser preso por um delegado que não enxergava? Você enxergava e ninguém enxergava e eles te pegaram. Então, aí que está o ponto em que o autor levanta a curiosidade do leitor. Como é que aconteceu isso? Né? Então, são 2 contos. Um em que eu conto a história da cidade e o apuro que eles passaram, e o outro, o próprio bandido contando a história de como é que ele foi preso numa cidade em que todo mundo era cego. Falando de delegado, nosso amigo Vladimir Colli disse que aquela vez você falou que ia fazer o livro em áudio, vocês conseguiram fazer, não conseguiram? Como é que... Aquilo ficou para... Você está se referindo a produzir, fazer livros, leituras de livros, audiolivros, né? Para reviver, isso, né? Isso. Então, esse é um projeto que seria feito com ele junto com o curso de comunicação lá da faculdade, né? Está falando do IFSU. Do IFSU também, do IFSU. Mas já que a PAI tem esse estúdio beleza aqui, a própria PAI pode desenvolver audiolivros aí para o seu público, né? Eu acho interessantíssimo isso aqui. Isso aqui dá uma expansão na qualidade de comunicação da instituição que é difícil até de mensurar, sabe? É muito bom. Isso aqui, a PAI está num projeto maravilhoso. Eu sei que esse projeto até começou há muito tempo atrás, que você manifestou isso aí, não foi? Você desenvolveu um projeto no papel, no papel. E veja só, você sonhou, passou para o papel e do papel foi transformado num estúdio. Então, isso que eu acho interessante é a gente dar voz àquelas pessoas que antes eram excluídas, porque por vários, até por uma visão deturpada da parte das outras pessoas, né? Deixa eu fazer um comentário aqui para a pessoa depois poder entender o contexto da situação, né? O que acontece? Eu fazia algumas lives no Facebook e eu abordava vários temas, mais esporte no Facebook, live ao vivo. E
O Diogo, nosso amigo da River também, né, também visual, fazia alguns vídeos explicando como é que mexe no celular. Eu falei pro pessoal aqui, que podia montar alguma coisa para a gente poder abordar esses temas, a ensinar o pessoal a produzir conteúdo. Eu falei com a Sueli na época, a Sueli Nicolau de Barros, inclusive é o nome do nosso estúdio aqui, leva o nome dela, da nossa Sueli. E ela pegou e montou esse estúdio aqui. Então, isso aqui é muito interessante. Mas na época eu conversei antes com uma professora chamada Angélica, que é de Itaú de Minas, já passou por aqui, ela ajudou eu a digitar tudo na sala de informática lá, o projeto, tudo no computador. A gente apresentou lá para o pessoal da Rádio Passo, na época, lá para o pessoal lá, e depois virou isso aqui. E virou uma coisa muito boa. Eu acho que a APAE abriu aí uma janela para o mundo de tudo que acontece aqui, para vocês, né, poderem se expressar, né, para a própria APAE, mostrar o nível de atenção que é dado, né, vocês aqui. Eu acho muito importante isso aqui. Porque, assim, eu vejo que aqui em Passo tem várias entidades da área social. Só que muitos vão lá pedir ajuda para o pessoal colaborar, mas eles, às vezes, não mostram como que funciona a entidade. Então, a ideia aqui, gente, até para as entidades também poderem assistir esse vídeo e entender qual que é a ideia do projeto aqui. É a gente mostrar como que a entidade funciona, cada entidade funciona. Então, todas as entidades da área social estão abertas a poder vir participar com a gente aqui do Pode Incluir. Não vou falar o nome aqui de todos, porque eu sei que tem várias, eu posso esquecer de alguém, mas são várias que existem que eu também gostaria de conhecer como funciona. Exatamente. Eu acho que a partir do momento... Eu tenho uma frase que eu costumo dizer aí para as pessoas, eu falo assim: a sociedade não enxerga o cego. Por quê? Porque a instituição existe, ela desfila no 14 de maio, ela desfila sempre que pode, ela participa de conselho, ela participa de reuniões e tal, mas a sociedade enxerga muito pouco o cego. E nós tivemos, por esses dias aí, numa reunião lá na Casa da Cultura, e eu repeti isso ali para o pessoal da Secretaria de Assistência Social e tal. Falei assim, gente, seria muito interessante que todos os CRAS da cidade, todos os postinhos aí de que faz atendimento inicial, né, a porta de entrada do SUS na área de saúde, todos eles, quando chegasse uma pessoa que é deficiente visual grave ou cego, né, às vezes a pessoa enxerga um pouco, essa pessoa tivesse um campo na ficha dele para eles escreverem lá, pessoa deficiente visual, pessoa cega. E outros problemas que essa pessoa tem. Porque quando nós queremos realizar, por exemplo, lá na Reviver, nós vamos fazer um curso de acessibilidade. Como é que a pessoa usa uma bengala, aquela bengalinha branca? Nem todo mundo sabe, né? Ou como é que se usa o aplicativo tal para quem trabalha com computador o celular, né? Que já foi gente lá na Reviver, né, para saber. Vocês poderiam me explicar como é? Então, você poderia dar um curso, né? Agora, onde é que estão os cegos? A cidade não sabe onde é que está, porque geralmente... Mas aí, para isso, nós que Reviver deve funcionar então de segunda a sexta, mas qual a condição também? Não, mas aí é o mais fácil. O mais difícil é desentocar, sabe? Tirar o cego da casa dele. O município ter uma mala direta lá, em que eu chegando falo assim, eu fiz uma campanha, adquiri 100 bengalas, nós vamos doar essas bengalas e dar um curso para a pessoa ter acessibilidade, saber se comportar na rua, mobilidade, né? Saber como é que pega um ônibus, como é que desce, como é que faz, como é que se comporta.
mas para quem, né? Então, assim, essa falta de entrosamento, eu acho que ela limita bastante a atuação da própria instituição, né? Porque a instituição, às vezes, vai numa rádio, fala, um ou outro escuta, a família não está junto, a família nem sempre assume o problema, não tem empatia com o problema daquela pessoa. Como tirar essa pessoa, como incluir essa pessoa, né? Porque a tendência é colocar num canto, é deixar quietinho. Uma coisa que eu sempre falei aqui, ó. Eu sempre comentei isso aqui. A pessoa às vezes está lá, vai no médico, aí começa a perder a visão, para onde que ela vai, né? Aí eu fico vendo lá, a entidade funciona só, como eu falei para você ali. Mas a entidade, ela... Qual que é a minha sugestão? A sugestão é a seguinte: o município poderia ajudar a gente a manter a entidade, por exemplo, com o transporte, uma vez por semana, pelo menos, para manter funcionando. Isso foi tirado, né? A última vez que nós tivemos isso foi José Hernani da Silveira, que eram 3 vezes, depois caiu para 2 vezes. E hoje a prefeitura não tem van disponível, e nós ficamos sem. Tentamos conseguir aí através de projeto, mas frustrou bastante a instituição na questão da solicitação, porque a Reviver é uma associação que tem toda a documentação dela em dia. Então, não é uma associação que nasceu hoje. Não, são 13 anos. Exatamente. Ela tem uma história já. E ela está dentro de outra instituição, de um clube de serviço, que é o Lions Club, que também que dá importância a ela, não é isso? Então, assim... era preciso, sim, nós já chamamos atenção. Nós participamos, por exemplo, de feira literária, não sei se você está lembrado, né? Lembro, sim. Nós colocamos lá os livros em braille, foi feita leitura em braille para os alunos conhecer o que é livro em braille, livro de matemática, livro enfim, de literatura, diversos. E aquilo encanta as pessoas, elas ficam admiradas, como é que pode uma coisa dessa? Ora, mas a gente precisa mais que isso. Nós precisamos que o município também nos auxilie a fazer o nosso trabalho, porque nós nos organizamos, nós mostramos que o problema existe e esse problema precisa ser atendido. Nós conhecemos os problemas. Agora, nós precisamos do acesso, né? Porque o cego sai de casa, para ele pegar um ônibus, apesar da legislação dar a ele, entre aspas, o privilégio de não pagar a passagem, né, dele poder ir, por exemplo, acompanhado, o ônibus circular normal não serve, porque ele vai levar 3 horas para chegar até a associação dele, para onde ele vai ficar 2 horas, né? Então, assim, era preciso, sim, um transporte mais eficiente, o entendimento daqueles que têm esse poder, né, de auxiliar, porque a demanda existe e ela vai ser crescente. O Lions Club, eu estou sabendo que está desenvolvendo um projeto para a construção da sede da Reviver, ali perto da Associação dos Contabilistas, né? Tem a Avenida Brasília ali, tem um posto ali naquela rua, eu esqueci o nome da rua. Mas é um lugar bem localizado, a coisa está dentro de prefeitura, então pode demorar um pouquinho. Mas o Lions Club tem o mais difícil, que é dinheiro. Eles já têm o dinheiro para construir, tá certo? Então tem que desenrolar isso.
E eu acho que é importante, sabe por quê, Edmar? Aí você fala assim, como é que vai desenvolver as coisas? Você precisa de espaço. Então, o difícil lá, na verdade, é o espaço físico. Na verdade, então, o espaço físico, ele é importante para várias coisas, para várias atividades, né? Se eu ia desenvolver com um grupo lá, leitura de um livro, e no outro, uma pessoa precisaria de estudar uma matéria, porque nós já tivemos gente lá fazendo curso superior, não é isso? Você sabe? Sim, eu lembro. Sim. Depois, outros ali vão fazer artesanato. Porque cada pessoa tem uma habilidade, ninguém é obrigado a fazer tudo. Outro grupo quer desenvolver uma atividade física laboral, né? Com o pessoal do CRAS, que vem acontecendo. Nós precisamos, primeiro, de espaço. Segundo, de dias, né? Que eles levem a gente para a sede mais vezes durante a semana. Porque a instituição ela tem dificuldade de bancar toda vez pagar uma van e pagar lanche e tal. Fica caro, né? Fica caro. Então, é isso que nós temos aí como meta, né? Nós, que eu digo, a reviver. E é sempre uma oportunidade. Essa, por exemplo, nós estamos aqui batendo um papo de mostrar para a sociedade que existe essa carência. Bom, para quem não sabe, o Marco também é nosso secretário lá da Reviver também. Secretário executivo lá. Então. Tem 8 anos. Então, é pouco tempo. Explicar para o pessoal lá por que ele está falando tanto isso, é porque ele faz parte também desse meio executivo do nosso secretário também executivo. Então, ele sabe o que ele está falando. Exatamente. Então, é nesse aspecto. E nós já tivemos lá a situação em que havia voluntários para desenvolver atividades. Mas não tinha espaço. Tinha voluntários, mas não havia dias disponíveis. Os deficientes visuais e os cegos não podiam ir no dia que eles teriam disponível lá o dia para aplicar lá as suas oficinas então, e tal, né? Então, assim, o que aconteceu? Aos poucos, os voluntários se afastaram, né? E a associação ficou sem voluntário. Então, para melhorar, tem que fazer 3 dias por semana. Lógico que veio a pandemia e estragou bastante, né? Toda a programação que se podia fazer, mas isso já foi superado, né? Já foi superado e nós temos que nos reorganizar. E um grande problema lá na Reviver é a questão do transporte, né? Do transporte. Essa mobilidade da cidade de Patos para visual é muito difícil mesmo. Como o Marco Túlio hoje vê a inclusão em si, no geral? A inclusão eu vejo como uma imposição que se faz numa sociedade que está se transformando. Ela está se transformando para enxergar o ser humano. Porque antes você enxergava as pessoas e separava. Essas pessoas aqui podem fazer tudo e essas pessoas aqui, por qualquer motivo, não podem fazer nada. Ficam excluídas. E nós percebemos, e você é um exemplo, que inclusive ontem eu vi na TV sobre um autista que levaram anos para descobrir que o rapaz é um gênio, ele só não conseguia falar. E a hora que ele conseguiu teclar lá as mensagens dele, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele gosta de música, ele compôs uma sinfonia. Incluir não é só colocar o sujeito na sociedade, mas é botar a sociedade dentro dele, né? É oferecer um mundo para ele. Essa pessoa tem direito ao mundo, ela está aqui como a gente está, né? E às vezes ela tem coisas importantes a oferecer, né? Mas você chegou na Reviver faz algum tempo que está lá. Como foi para você quando chegou lá a primeira vez lá? O que você pensou na época que você chegou lá a primeira vez e viu assim, mas nossa, todo mundo aqui
baixa visão, é cego? Como é que você pensou na época? Então, eu acho que são vários sentimentos, né? Eu vou te dar com um exemplo, uma vez que uma escola, o Status, os meninos foram lá visitar. Aliás, isso é uma coisa que as escolas podem fazer. Vão lá, marcam uma reunião para conversar com os cegos, para saber o que é ser uma pessoa com baixa visão ou sem visão, né? Que problemas existem, como é que eles se relacionam em família, como é que eles se relacionam entre si, como é que eles se relacionam com a sociedade, com o trabalho, etc. e tal, né? E quando eu entrei lá na Reviver, quando eu fui escalado pelo Lions Club, né, para ser o representante do Lions lá dentro da Reviver, eu cheguei e a gente tem aquele sentimento de admiração. Por que admiração? Primeiro, porque a gente percebe que as pessoas lá, elas não estão lá com um sentimento de, eu sou cego, eu sou um coitado. Não, eles estão lá falando assim, eu sou cego, o seu problema é qual? É tal. O que você gostaria que eu te ajudasse? Você sabe, nós temos ali uma colega, a Marlene, e eu usei os meninos da escola Status, porque quando eles sentaram lá, eles foram lá para ler para os cegos, e depois, na verdade, eles ficaram escutando, né? De tão interessante que estava a conversa, eles passaram a ouvir. Em vez de falar, eles foram ouvir, né? É isso que eu estou te falando, não é colocar o cego no mundo, mas oferecer o mundo para ele, né? A Marlene, como eu estava dizendo, a Marlene um dia ela escreveu uma carta para o falecido, né, aquele que era o radialista, Hilton Silva, o vereador, né? Isso, vereador. Ele gostava muito lá da instituição. E ele escreveu uma carta para ela, como ouvinte do programa dele, falando que quando ela enxergava, um dos maiores prazeres da vida dela era ler. E que ela ficou muito sentida de perder a visão, porque ela não podia mais ler, porque a leitura construía dentro dela um mundo, né? Ela lia e viajava. Mas quando ela chegou na Reviver, ela ganhou uma visão nova sobre o mundo, porque ela viu como é que ela ia superar problemas e ela percebeu que ela não ficaria sem leitura, porque existem outras formas de leitura. E eu achei esse depoimento dela muito interessante e veio acompanhado de outro, com uma coisa tão do dia a dia que parece que não tem importância. Aquela história que ela falou como é que ela aprendeu a escovar o dente, né? Que ela falava assim, eu fiquei cega e minha filha não saía do meu lado. Por quê? Porque eu precisava escovar dente, ela precisava colocar para mim a pasta dental, porque eu não enxergava a escova e não sabia onde é que estava a pasta, eu não acertava, eu jogava a pasta dental na pia, no pé, na blusa e para todo lado, menos na escova. E quando eu cheguei na associação e fui comentar isso com as pessoas, eles falaram assim, mas você não sabe como é que faz? Ela, não. Você pega o dedo, você passa a pasta dental no dedo, você põe a pasta nos dentes, depois você vem com a escova. Ela falou assim, gente, eu sou muito burra, por que eu não pensei isso antes? Mas é preciso, quem tem experiência, quem tem a vivência, te mostrar os atalhos, né? Porque ali dentro você já tem gente que viveu toda a situação, né? Então, de uma coisa simples igual essa, há outras mais complicadas, como é que eu faço para instalar o programa tal no meu celular para eu acompanhar tal coisa? É dentro de uma associação, a convivência social é o que mais me admira lá dentro, sabe? É como as pessoas conversam, brincam,
eles têm uma vida fora de lá, juntos também. Sim, mas deixa para uma mensagem final. Olha, eu gostaria de parabenizar, já fiz isso, mas eu gostaria de parabenizar a APAI por essa janela que ela está abrindo para o mundo. Para que o mundo enxergue a APAI, mas sobretudo para que as pessoas que participam aqui sejam incluídas, né? E eu acho isso muito interessante. E, seguindo o exemplo da Marlene, eu vou dizer para vocês, aprendam uma forma de ler o mundo. O mundo é muito bonito e ele pode ser lido de várias maneiras, né? Então é isso aí. E eu te agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você. Pessoal, então vocês deixam no comentário do vídeo aí se vocês já leram algum livro do Marco Túlio Costa, por favor, que é muito importante vocês também comentando no vídeo aí, porque o vídeo, quando você comenta no vídeo, o vídeo vai para mais pessoas também, que ajuda o vídeo a crescer, ter mais visibilidade, isso que a gente precisa também. E também vocês também inscrevam no canal também, viu, pessoal? Inscrevam no canal aí, deixa o seu gostei aí, o seu joinha, como você queira interpretar. E hoje foi nessa conversa aí, o nosso Pode Incluir com o Marco Túlio Costa, o escritor.